Boa noite, irmãos. Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha com a tua graça, edificando tua igreja e me capacitando, Senhor, a transmitir a palavra de maneira bíblica. Vem com o teu poder sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ao nosso texto base. Livro de Esdras, capítulo 3, o versículo 1 diz assim: Chegando, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo, como um só homem, em Jerusalém. Amém? Veja, relembrando os irmãos, na nossa última palavra no domingo, nós vimos aqueles que voltaram, foram em torno de 43 mil pessoas. O que eu tenho que entender aqui? Eles estão reconstruindo uma nação destruída. Eles estão reconstruindo um templo totalmente destruído. Eles estão trazendo um povo de volta à sua terra. O que acontece? Tudo é muito difícil. Faltam recursos, falta mão de obra, algumas vezes falta ânimo. Porém, o povo que foi para lá, nós vimos juntos, vários deles eram pessoas simples, pessoas humildes que acreditaram naquele projeto. Muitos deles até pessoas sem qualificação nenhuma. Mas quando eles viram o retorno, eles entenderam da parte de Deus que aquela era a decisão correta a ser tomada. Eles escolheram entrar no plano de Deus de reconstrução da cidade. Lógico, nós sabemos que isso é pela graça, nós sabemos que isso é por uma capacitação sobrenatural de Deus, mas nós entendemos que é a pessoa que vive a vida dela. E que a vida cristã exige atitudes práticas, de devoção, de serviço, de buscar a Deus. Chegando nas cidades, cada um foi para a sua terra. Cada um foi, provavelmente, para a sua antiga propriedade, que em alguns casos ainda estava inteira. Em outros casos havia sido destruída e queimada. Em outros casos ela poderia estar tomada por um povo de uma outra nacionalidade. Por quê? Porque quando o povo de Israel foi tirado da terra, outras nações foram trazidas pelo rei da Babilônia. E nós temos que lembrar que quando a Síria tomou o reino do norte, também várias nações foram trazidas para o reino do norte, formando o povo samaritano. Então aqui no capítulo 3, o que a gente percebe? Foram 7 meses para cada um conseguir resolver o básico do básico, que era o quê? Alimentação e moradia. Aqui eles estão numa estratégia, gente, de sobrevivência. Eles saíram de um lugar altamente desenvolvido. Eles saíram de um lugar onde o comércio era pujante. Havia atividade econômica, havia recursos. Recursos de uma ordem tal que vários dos milhares dos judeus que estavam em Babilônia não quiseram voltar. Ficaram na sua casa. E aí você chega num lugar que é uma caixa preta. É um túnel escuro, você não sabe o que você vai encontrar. Veja, naquela época não tinha como entrar no supermercado e comprar suprimento, comprar enlatado, comprar produtos industriais. A terra tinha que produzir. O gado tinha que ser cuidado, o gado tinha que pastar, o gado tinha que ter um riacho para beber. Eles não sabiam como estavam as propriedades. Com certeza eles fizeram a viagem trazendo muito gado. Por quê? Porque a melhor maneira de você conservar os alimentos é com o animal vivo. Então eles fizeram uma viagem de mais de 4 meses
E com certeza eles trouxeram gado. E aí o que acontece? Só que esse gado tem que ser acondicionado no lugar. Foi o que eles fizeram nesses 7 meses. Estabeleceram uma base. Uma coisa muito curiosa é que os grandes especialistas em sobrevivência, em manutenção da vida humana, enxergam a Bíblia como o maior livro de sobrevivência da história. Eu também enxergo dessa forma. Porque as histórias de pessoas vivendo em situações adversas, em situações difíceis, elas são repetitivas na Bíblia. Mostrando que o nosso Deus é um Deus que dá estratégias para o seu povo. Falar que Deus é extremamente inteligente é limitado. Nós não conseguimos medir pela nossa mente humana as capacidades de Deus. Mas uma coisa nós podemos medir, que Ele é um Deus que dá estratégias e que Ele faz a manutenção do seu povo. Esteja onde estiver. Ele capacita, Ele dá estratégias, Ele ensina como agir e Ele, além de tudo, provê o recurso. Então, nesses 7 meses aqui, o povo pôde se estabelecer. Só que agora eles tinham a segunda etapa, que era o quê? A ordem era restaurar o templo, que tinha sido totalmente destruído há 70 anos atrás, um pouco menos de 70 anos. E aí a narrativa continua, versículo 2. E levantou-se Jeshua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Vamos fazer uma pausa aqui. Olha que interessante, aqui eles fazem a segunda coisa importante. Está todo mundo morando na sua casa, está todo mundo instalado, está tudo bem. O que nós vamos mexer agora? Agora nós vamos restaurar a adoração a Deus. E aí o sacerdote Josué, que mais à frente nós vamos ter a informação que ele vai ser o sumo sacerdote, juntamente com Zorobabel, que é o descendente de Davi, é o governador. Quem é esse Zorobabel? Esse Zorobabel é o neto de Joaquim. Quem foi Joaquim? Foi um jovem rei que com 18 anos de idade, ele assumiu o trono em Jerusalém e ele reinou apenas 3 meses. Após esses 3 meses, ele, a família real e a liderança foram levados presos para a Babilônia. Na Babilônia, esse Joaquim ficou preso 37 anos. Quando um rei, neto de Nabucodonosor, um rei chamado Évil-Merodach, vocês vão lembrar do nome, retirou Joaquim da prisão e botou ele para comer na sua própria mesa. E deu sustento, e deu pensão alimentícia do governo. E sustentou Joaquim. Olha que interessante, a providência de Deus. Quando Joaquim foi preso, ninguém entendeu nada, porque aparentemente ele não fez nada sério. Só que Deus estava cuidando da genealogia do Cristo, da genealogia do Messias. Porque tanto Zorobabel como Joaquim são antepassados de Jesus. E Jesus tinha que vir da família de Davi. E para a família de Davi ser preservada, Joaquim foi levado para a Babilônia. Mal sabia ele que o seu neto, aquele menininho que provavelmente ele viu correr, se tornaria o governador de Judá, que ia voltar com o povo para a reconstrução do templo. O que eu aprendo aqui? Primeiro, eles acertaram a vida deles, a base de sobrevivência. Segundo, eles fizeram a coisa mais importante que tem.
Eles restauraram a adoração ao Senhor. Gente, primeira coisa na vida. Viver é importante? Recurso é importante? Sim. Mas feita a prioridade, o que acontece? Primeira coisa, buscar Deus. Esse é o certo, buscar o Senhor. Porque é do Senhor que vem todas as coisas, é do Senhor que vem a providência. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 3. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. Olha que interessante, eles restauraram o sacrifício diário, de manhã e à tarde, mas a Bíblia nos dá uma informação, o povo estava em aperto. Por quê? Porque o povo que ocupava a terra era inimigo de Israel. O povo que estava ocupando a terra não queria Israel de volta. Vamos entender, imagina que nós fomos retirados aqui de Pinhais. E aí nós ficamos mais de 50 anos fora. E o governo traz outro povo para morar na nossa casa. E de repente esse mesmo governo nos manda de volta. E eu tenho que sair da casa que eu estou morando. É o que está acontecendo aqui. Então os irmãos imaginam que os israelitas, os judeus, não eram bem vistos. Muitas pessoas ali, está certo que a propriedade não era deles. Mas perdeu a propriedade. A pessoa não quer saber. E esse pessoal, inimigo de Israel, começou a colocar o povo em aperto. Nós vamos ver nas narrativas de que eles fizeram de tudo para que a cidade não fosse reconstruída, para que o templo não fosse reconstruído, que o povo não voltasse. Irmãos, trazendo um paralelo para a nossa vida. Quando você resolve buscar a Deus, primeiro, o mundo espiritual provavelmente vai se levantar para trazer empecilho. Foi assim com Jesus, Jesus foi tentado no deserto, foi assim com os apóstolos, foi assim com a igreja primitiva, tem sido assim na história da igreja, e até a volta de Cristo vai ser assim, sempre que alguém se levanta para buscar a Deus. Entenda, o mundo espiritual se levanta, e ao mundo espiritual se levantar, normalmente existe uma manifestação física. Qual que é? O mundo espiritual usa pessoas para agir contra. Muitas vezes, quando você resolve buscar Deus, talvez você vai ouvir frases, você está muito fanático. Olha, você está exagerando. Essa história de ir para a igreja toda hora não é bom. Você esqueceu da gente, agora você é mais família nosso. Às vezes você vai chegar no trabalho e o pessoal vai falar, olha, você está muito esquisito depois que você foi para a igreja. Não estou te reconhecendo. Hoje em dia, num país como o Brasil, a afronta não é tão aberta. Mas aqui no caso, o versículo 3 fala que eles estavam inclusive em aperto. Parece, por informações históricas que nós temos, informações extra-bíblicas, que eles chegavam até a armar emboscadas para assaltar a população, para trazer prejuízo, para trazer dano. Então o que o povo fez? Olha, o único que pode nos guardar é Deus. Quem nos trouxe até aqui bem foi Deus. Precisamos nos apegar a Ele. Como eu tenho que me apegar a Ele? Tenho que servi-lo de maneira bíblica. Como que eu sirvo a Deus de maneira bíblica? Começa com a restauração dos holocaustos, dos sacrifícios do altar, de manhã e à noite. Foi o que eles fizeram aqui. Não inventaram, não fizeram nenhuma baboseira, não inventaram moda nova, o que eles fizeram? Foram para a Bíblia.
e aplicar a fórmula bíblica. Acabar, eu tenho que buscar Deus. Para onde eu vou? Para o culto. O que eu vou fazer? Orar. Quando eu oro, eu falo com Deus. O que mais que eu vou fazer? Vou ler a palavra e ouvir a palavra. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Entrei pelo básico. É a mesma fórmula até hoje. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 4. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram holocaustos cada dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa em seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo, e os das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. O que eles fizeram aqui? Eles restauraram as festas. Era a época da festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos acontece entre setembro e outubro. É a chamada festa das cabanas. Israel, sempre meados de setembro, outubro, ia para Jerusalém comemorar essa festa, na qual eles faziam cabanas de madeira para lembrar a época da peregrinação no deserto. E aqui eles reabrem o calendário de festas. Quer dizer, eles não apenas restauraram o holocausto de manhã e à tarde, reabriram as festas e reabriram o sacrifício. O que eles estão buscando aqui? Olha, nós não temos templo, mas nós temos o altar. É um começo. A gente se reúne lá numa igrejinha pequenininha, lá na sala do irmão. É um começo. Deus acata aquele culto, se for feito de maneira bíblica e correta, de todo o coração. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 6. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e carpinteiros, como também comida e bebida, e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Olha que interessante. Primeira informação, só o altar foi restaurado. O fundamento do templo não foi ajeitado. Haviam pedras enormes que precisavam ser colocadas no fundamento. Aquilo era um trabalho difícil, necessário ser feito com gente especializada, com ferramentas especializadas. Eles ainda não tinham feito. Mas aqui eles têm uma sabedoria, que eu creio da parte de Deus, espetacular. O que eles fazem? Eles usam a mesma fórmula que Salomão usou para construir o templo. Eles pegam o recurso que foi dado pelo rei Ciro e eles dão esse recurso na mão dos construtores. Esses construtores vão atrás da melhor madeira da região, que está onde? Mais ao norte, nos países que nós chamamos hoje Líbano e Síria. A melhor madeira da região era o cedro do Líbano, que não estragava. Por quê? Por causa do seu óleo. O cedro tem uma coisa chamada terebentina, talvez aqui alguém já ouviu falar. É um tipo de um combustível. Então ele não estraga. Com isso, eles tinham a madeira para fazer aquilo. Só que olha que interessante. A madeira tinha que vir de navio até o porto de Jope. E de Jope ela tinha que ser transportada até Jerusalém. Toras de aproximadamente entre 1 e 3 toneladas. Hoje, para mim transportar um objeto de 1 tonelada já é difícil.
Imagina naquela época. Mas o que eu tenho que lembrar, que quem capacita o homem e equipa a sua igreja, equipa seu povo para toda boa obra é Deus. E Deus dá sabedoria. Quando Deus tem um propósito, Ele provê todo recurso. Deus não é leviano, Deus não é homem para errar. Deus é o Todo-Poderoso. Seja na sua igreja, seja na sua vida, aquilo que é propósito de Deus, Deus vai prover o recurso, Deus vai dar estratégia, Deus vai capacitar. Desde que você esteja alinhado corretamente com o propósito de Deus. Nossa, pastor, e se eu não estiver alinhado, aí Deus vai trabalhar para trazer você para o propósito. Porque a vontade de Deus sempre se cumpre. Ah, mas eu não quero, não importa. Deus vai agir de uma maneira em que Ele vai trazer você para cumprir o plano que Ele determinou. A pergunta é, você vai vir andando e rindo? Ou você vai vir arrastado num carrinho de mão e vai ser jogado no plano? Porque com Deus não tem como negociar. Quando Deus decreta algo, Ele cumpre. Agora, eu estou aqui vivendo a minha vida. E às vezes eu tenho dificuldade de identificar o plano de Deus. E aí a providência divina encaminha as coisas para me colocar no plano. Por exemplo, nossa, pastor, Deus invade a vida de alguém dessa maneira? Porque já não falaram para você que você tem livre-arbítrio? Engraçado, o apóstolo Paulo não teve livre-arbítrio. O apóstolo Paulo estava viajando para Damasco para prender cristãos, para inclusive matar cristãos. Deus simplesmente interviu, jogou ele no chão cego. E Deus nem perguntou, falou, ó, vai para a rua que se chama direita, procura um discípulo chamado Ananias, que lá ele vai dizer o que você tem que fazer. Paulo, desesperado, que tinha visto a Jesus, cego, ficou 3 dias em jejum total, até sem água. E quando Ananias chegou, ele foi orientado, Paulo imediatamente obedeceu. Deixa eu te explicar uma coisa, você não tem livre-arbítrio. Os únicos seres humanos que tiveram livre-arbítrio foram Adão e Eva antes da queda e Jesus Cristo. Você tem liberdade de escolha, livre agência, mas ela é contaminada pelo pecado. A gente é como se fosse meio penso. Sempre dá uma desviadinha. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Você já percebeu que quanto menos você quer, você peca? Pô, mas eu não queria, e pequei. É a sua natureza pecaminosa. Amém? Então o que eu tenho que entender aqui? Eles usaram essa liberdade de escolha para fazer a estratégia de Deus. E se colocaram no plano de Deus. E copiaram o que Salomão fez e deu muito certo. Não inventaram nada, irmão, humildade. Você vê que algo está dando certo, não mexa. Seja humilde. Deus já está te mostrando, ó, vai por aqui que vai dar certo. Agora tem gente que quer inventar. E ao querer inventar, quebra a cara. E aí tem que começar tudo. Gente, cuidado, tá? Eu não tenho nenhum problema com criatividade. Eu não tenho nenhum problema com estratégias novas. Mas a questão é se aquela estratégia é bíblica, se aquela estratégia vem de Deus, só isso. Se você estiver dentro do plano de Deus para a sua vida, descansa, vai dar tudo certo. Mas cuidado, que eu conheço pessoas que é que nem um macaco, que pula de galho em galho. E uma hora pega num galho seco, e o galho seco quebra, e ele cai da árvore. Quantas pessoas vocês não conhecem que vive começando projetos, para na metade e para. Começa outro projeto, para. Começa uma faculdade,
para. Começa um negócio próprio, para. Nunca acaba nada, nunca conclui nada, porque é inquieto. Porque não sabe cumprir o tempo de Deus, não sabe cumprir a estratégia de Deus. E aí não conclui nada. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 8. E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jéshua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para que a dirigissem. Então se levantou Jéshua, seus filhos e seus irmãos, Cadimiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para dirigirem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Olha que interessante, o ano aqui é 536 antes de Cristo. Exatamente 70 anos depois da primeira deportação, quando em 606 Daniel foi levado para a Babilônia. Exatamente 70 anos depois, os judeus pegam firme na reconstrução do templo. Essa é uma data impressionante. Muitos intérpretes acham que a profecia de Jeremias se cumpre aqui. E em mais um outro evento, que nós vamos ver mais para frente. Eu concordo com essa linha. Porque veja, o decreto de Ciro sai em 539. A viagem começa entre 539 e 538. 5 meses para viajar. 7 meses para se posicionar nas casas. Mais 7 meses para restaurar toda a base do sacrifício. Chegamos em 536. Dá exatamente 70 anos, mostrando a precisão da profecia bíblica. Eu entendo, é minha linha interpretativa, que sempre que dá para interpretar a Bíblia literalmente, eu sempre escolho interpretação literal. Quando cabe uma interpretação ao pé da letra, que faça sentido, como aqui, eu sempre faço a opção dessa interpretação. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita para pessoas simples. Uma criança de 12 anos, se lê a Bíblia, ela vai entender a maioria das coisas. Um assunto ou outro não. Porque a Bíblia é simples, é feita para o ser humano. É uma revelação de Deus. Amém? Vamos lá. Versículo 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel, e cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, quando louvaram o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Até aqui. Veja o que está acontecendo. Restauraram, trabalharam na fundação. Não apenas isso, costuraram as roupas dos sacerdotes. Logística, fizeram tudo certinho. Não somente isso, organizaram as turmas dos levitas. Em cima do altar, mesmo com o templo no chão, eles restauraram todo o sacerdócio levítico. Fizeram tudo certinho, tudo ao pé da letra, tudo direitinho. Não era pouca gente, eram milhares de levitas e de sacerdotes que voltaram. Os levitas foram os que mais aderiram ao retorno, juntamente com a tribo de Judá e com a tribo de Benjamim. E eles foram lá, fizeram tudo certinho, tudo direitinho, como manda a lei. E aí que eles começaram a fazer? Louvar o Senhor de maneira efusiva, um grande cântico.
E aí a narrativa vai continuar, versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes, quanto à sua vista foram lançados os fundamentos dessa casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discerniu o povo as vozes do júbilo e de alegria, das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes, que o som se ouvia de muito longe. Qual que é a narrativa aqui? Veja, dois grupos de pessoas. Quem era mais velho aqui? Que eu tenho que entender. Se a pessoa aqui tinha mais de 70 anos, ela viu o templo construído. Por quê? Porque o templo foi construído, foi destruído em 586. De 586 a 536 são 50 anos. Quem tinha mais de 60 conheceu o templo de Salomão. Irmãos, o templo de Salomão deveria ter sido eleito uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Não havia no mundo monumento igual ao Templo de Salomão. Pastor, por que ele não virou uma das 7 maravilhas do mundo antigo? Nós não sabemos a razão direta, mas provavelmente é porque o mundo é antissemita. Existe uma inimizade contra Israel de graça. É só você ver os dias de hoje como é, de graça. O país mais caro do mundo para viver por causa dos impostos é Israel. Porque se eles não gastarem dinheiro, eles vão pulverizar eles do mapa. Isso é antigo. Eles são a nação eleita da antiga aliança. A menina dos olhos de Deus. Percebe? Então, o templo de Salomão era uma maravilha. Quando os mais velhos viram apenas a fundação do templo, eles começaram a chorar de saudades. Essa era a ótica dos mais velhos. Depois nós vamos ter uma aplicação nesse sentido. Porém, a ótica dos mais novos, os mais novos estavam fervendo. Pô, restauramos o altar, restauramos o sacerdócio, restauramos o culto. A fundação foi lançada, está chegando madeira do Líbano. Estão reconstruindo e jubilavam de alegria. Então você tinha 2 grupos que se misturavam. O choro dos mais velhos e a alegria e a emoção dos mais jovens. Mais à frente nós vamos ter uma aplicação sobre isso. Amém? E o capítulo 4 começa da seguinte forma, versículo 1. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e de Benjamim, que os que voltavam do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais, e disseram-lhe, deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Olha que interessante, veja. Os adversários viam que não estavam conseguindo bloquear a ação do povo de Israel. O que eles ofereceram? Não, vamos edificar junto. Qual é o problema? Eles falam, não, nós vamos adorar a Deus, mas nós temos que entender que aqui são samaritanos. Os samaritanos tinham um culto contaminado, eles adoravam a Deus e adoravam os ídolos. Eles não podiam fazer parte da edificação nem do culto, porque senão eles trariam um culto contaminado. Da mesma maneira que a igreja hoje não pode permitir um culto contaminado. Existem regras para o culto cristão. Essas regras estão no Novo Testamento. Aonde? Nas cartas de Paulo. Você não pode inventar nada, você não pode fazer as coisas de qualquer maneira. Existe uma regra, existe uma lógica. Aquilo que nós fazemos no culto é uma ordenança divina. Imagina se eu começo a deixar entrar outras religiões aqui no meio. Vira um balaio de gato. Ah, vocês são exclusivistas? Somos. O cristianismo é exclusivista. O meu Deus falou o seguinte, Deus que eu sirvo falou o seguinte,
Palavras de Jesus Cristo. Eu sou a verdade, o caminho e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existe outro caminho para Deus, apenas Jesus Cristo. Não existe outro intermediário, apenas Jesus Cristo. Não existe culto misturado. Olha o que Zorobabel vai fazer, versículo 3. Porém, Zorobabel e Jéshua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Olha que interessante, gente. Zorobabel é ligeiro. Pensa num cara liso. Sabe liso? O que ele fez? Ele não deu nenhum argumento teológico para responder para eles. Ele podia chegar para eles e falar: vocês não são circuncidados. Eles falaram: não tem problema, a gente circuncida agora. Ah, mas vocês estão adorando os ídolos. Ah, não tem problema, nós vamos quebrar os ídolos agora. Provavelmente eles iam fazer isso porque a ideia era contaminar. O que Zorobabel faz? Ele usa a ordem do rei Ciro. E ele fala o seguinte: olha, nós vamos ter que edificar, porque essa foi a ordem do rei. E ele tem um decreto na mão. Ele está documentado. Irmãos, a normalidade do cristão, não estou falando de exceção. Se o governo proibiu o culto cristão, nós vamos desobedecer. Agora estou falando normal. A normalidade do cristão é agir respaldado na lei. Crente que é crente, age na lei, a não ser que essa lei vá contra a palavra de Deus. E aqui a gente vê um uso da lei muito legal. Ele respondeu, falou: não, nós vamos edificar sozinho porque o rei mandou. Fechou a boca de todo mundo. Quem é que vai contra a palavra do rei? Amém? Vamos seguir, versículo 4. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. Olha que interessante. Eles começaram a criar armadilha, eles começaram a trazer problema, eles começaram a trazer dificuldade. Não bastasse isso, eles contrataram conselheiros. Esses conselheiros é uma espécie de advogados da época. Inclusive, esses conselheiros foram mandados para a capital do império. Para quê? Para bloquear a obra. Essa era a ideia. Você imagina a turma gastar dinheiro, gastar tempo para evitar que o culto a Deus fosse restabelecido? A gente olha, parece um absurdo, mas vou te falar, hoje em dia, no Ocidente, contaminado pelo marxismo cultural, existe o trabalho sistemático para bloquear o culto cristão. E pessoas gastam tempo, pessoas gastam dinheiro para atrapalhar o funcionamento da igreja no mundo e para limitar a ação da igreja no mundo. O ambiente que eu fui salvo há 25 anos atrás era completamente diferente. Hoje nós vivemos outro ambiente. Então, realmente sim, existem pessoas que trabalham para bloquear a obra de Deus. E o que aconteceu de tão terrível? Mesmo capítulo 4. Vamos ao último versículo. Versículo 24. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. Finalmente, eles conseguiram. Bloquearam a construção da obra. Rapidamente, que eu quero que você entenda. Ciro viveu
após o ano de 539 até o ano 530. Morreu em batalha. Quem assumiu o governo foi seu filho Cambises, ano de 530 até 522. Esse Cambises não sabia dos decretos. Só que esse Cambises foi fazer uma campanha militar contra o Egito, ao sul de Israel. Quando ele voltou do sul de Israel, ele foi morto numa batalha, que nem o seu pai Ciro. Seu pai também morreu numa batalha. E aí o Império Persa virou um caos, e só não debandou por quê? Porque um grande general, chamado Dario, conhecido como Dario o Grande, Dario Ristapes, assumiu o controle do reino. E por 2 anos ele teve que lidar com guerra civil dentro do reino, com revoluções. E aí nessa lacuna, com a morte de Ciro, o templo parou de ser construído. E ele ficou 16 anos com a obra parada. Até o ministério de Ageu e Zacarias, que nós vamos ver domingo. Ministério do profeta Ageu e do profeta Zacarias. Então, olha que interessante. Na sua soberania, por motivos que a gente desconhece, o Senhor autorizou que a obra do templo parasse. O texto não fala por quê. Nós não sabemos o motivo, nós só sabemos que parou. O profeta Ageu e o profeta Zacarias vão nos dar uma pequena noção. Mas isso é uma história para o próximo domingo. Não percam as cenas do próximo capítulo. Amém? Mas o que eu quero mostrar para vocês. Eles fizeram o que fizeram, que eles bloquearam a obra do templo. Por que eles conseguiram fazer isso? Porque Deus autorizou. Por que Deus fez isso? Não temos tanta ideia. Amém? Vamos a algumas aplicações. Veja, primeiro delas. A gente percebe uma ordem aqui. Primeira coisa que eles fazem. Eles buscaram a face de Deus como pessoa. Assim que saiu o decreto. Eles foram buscar a Deus, a vontade de Deus. Entenda-se aqui, buscar a Deus, a vontade de Deus. Voltaram para Jerusalém. Segunda coisa, eles foram cuidar das suas famílias. Estabelecer casa. Entendeu? Terceira coisa, eles foram cuidar da igreja, que não é igreja aqui no caso, é o culto do Antigo Testamento. Igreja é Novo Testamento. Antigo Testamento é o culto a Deus, no templo e no tabernáculo e na sinagoga. Mas eles restauraram o culto. E juntamente com isso, restauraram o seu trabalho. O que eu aprendo aqui, irmão? Deus tem uma ordem de ação. E esses princípios você vai ver se repetir de maneira geral na Escritura. Sempre na sua vida a regra é o seguinte: em primeiro lugar, busque a Deus. Segundo lugar, na escala de importância está o seu cônjuge, seu marido ou sua esposa. Terceiro lugar, os seus filhos, que completam a sua família. Completando o segundo item importante. Ah, pastor, por que o cônjuge é mais importante que os filhos? Porque sem cônjuge não tem filho. E quando Deus criou Adão e Eva, era só os dois e Deus falou, isso é muito bom. E aí ele deu a ordem, sede fecundos e tenhais filhos. E a hora que seus filhos casarem e partirem, quem vai estar com você é seu cônjuge. Entendeu? Terceiro lugar, eles buscaram a igreja, o culto a Deus. E juntamente com isso o trabalho. Falando de uma maneira genérica, primeiro lugar Deus, segundo lugar a família, terceiro lugar a igreja, quarto lugar o trabalho. Não inverta as ordens. Jamais você vai deixar de cuidar da sua família para servir a igreja. Embora você tenha que ter uma boa organização. Eu só estou falando de prioridade.
Tem gente que larga trabalho, tem gente que larga igreja, tem gente que larga família e faz pior, vai cuidar da vida dele. Nem da família cuida. Então, prioridades corretas, que eu percebo aqui um agir de Deus. Muito claro, buscar o Deus, restaurar a casa, restaurar o culto e organizar o trabalho. Fechou. Que mais que eu aprendo aqui? Veja, pessoas usadas para se opor à obra de Deus. Gente, isso é o que mais tem. Ó, se for para convidar a pessoa para ir tomar pinga no boteco, tem um monte de gente. Agora, para ir para a igreja... Ó, existe uma história clássica, a gente morre de rir. Várias vezes, minha esposa convidava algumas irmãs. Ô, vamos para a igreja? Aí a primeira frase da irmã era o seguinte: ah, preciso conversar com meu marido. Mas quando você via a vida da irmã, se precisasse pegar o carro e ir até Ponta Grossa, depois de Ponta Grossa para Paranaguá, depois de Paranaguá e para São Paulo, ela ia sem falar com o marido. Se precisasse chegar na concessionária, desse o cartão de crédito na mão, comprar um carro zero, ela comprava um carro maluco sem. Aí você fala, peraí, mas para tudo. Para ir para shopping, para ir tomar café com as amigas, para ir para baile, para ir para festa, não precisa falar com o marido. E para ir para a igreja precisa? Por quê? Desculpa. Tá, começou a ir para a igreja, abre o olho. O diabo, nosso adversário, vai levantar pessoas para que você não sirva a Deus de maneira correta. Isso é óbvio. E a gente tem que lembrar o seguinte, especialidade do diabo é não aparecer. Ele trabalha nos bastidores. Existem os chamados filhos de Belial. O próprio apóstolo Pedro, quando conversava com Jesus, foi influenciado diretamente por Satanás. E falou que não devia. Se o apóstolo Pedro, que era assim com Jesus, sofreu influência, quem dera o coitado do irmão Maurício e dos irmãos? Então precisa vigiar. Amém? Que outra coisa? Vamos lá. Veja. A passagem que fala dos mais velhos chorando e dos mais novos se alegrando, nos dá um ensinamento muito importante. Veja, que eu tenho que entender. Existe muitas vezes, aqui nós estamos vendo uma diferença de perspectiva, maneira de olhar. O que os mais velhos estavam olhando? Os mais velhos estavam presos no passado. Os mais velhos estavam lembrando da glória do templo. E não estavam olhando para o futuro. Isso fez com que eles fizessem uma leitura triste da situação. Triste num nível em que eles levantaram um pranto altíssimo, um choro altíssimo. É questão de maneira que você olha a situação. Por quê? Porque os mais novos estavam vendo, na mesma situação, exatamente o oposto. Correto? Estão comigo? Eles estavam alegres, porque, olha, reconstruímos o altar, o sacrifício voltou, os levitas estão vestidos, os sacerdotes estão vestidos, festa dos tabernáculos, festa de lua nova. Estamos comprando material vindo do Líbano e vindo da Síria para construir o templo. Está tudo em ordem. Vamos comemorar, vamos cantar com toda a nossa força. A mesma situação. O que eu aprendo aqui? Existe uma coisa chamada conflito de gerações. E nós na igreja precisamos tomar muito cuidado. Primeiro, irmão, não fique preso ao passado. O passado foi bom? Foi, mas você tem que viver o hoje. E ao viver o hoje, você tem que olhar para o futuro. Tem gente na igreja que está assim, mas pastor, na época da sã doutrina, lá em 1900 e lá vai pedrinha, quando o culto era bom, ali tinha mover de Deus. Ô irmão, acorda, você está hoje na igreja servindo a Deus, vamos servir a Deus agora. Quem anda comigo sabe. Eu não tenho aqui, por exemplo, eu adorei a fase que meus filhos foram pequenos. Eu adorei a fase deles de pré-adolescente e adolescente. Eu não tenho saudade. Eu gosto do hoje. Para mim, o bom é hoje.
Eu amei a época da minha conversão. Eu amei nossa chegada de volta aqui em Curitiba, toda a restauração que Deus fez. Mas eu não tenho saudade, não. Eu estou amando muito mais o culto que vai ser domingo e o culto de hoje do que tudo que passou. Irmão, vive o hoje. Você tem que viver o hoje, que é através do hoje que o futuro vai descortinar. Cuidado com a maneira de olhar as coisas. E aí eu separei mais duas aplicações. Primeiro, tá? Os mais velhos. Quem é mais velho aqui? Primeira coisa, ser exemplo. Isso serve para vocês pais, tá? Porque se você já é pai, você é mais velho. Tá? Primeiro, ser exemplo. Segundo, respeitar os mais novos. Como? Ouvindo. Avaliando com calma. E sempre que possível, guiando de maneira bíblica. Os mais velhos têm uma mania de desprezar a opinião dos mais novos e nem sequer ouvir. E o que é pior, muitos dos mais velhos não são exemplo. Nosso papel é ser exemplo, respeitar, ouvir, avaliar e guiar. Amém? Ah, pastor, eu sou mais novo. Que bom, eu também queria ser. O único detalhe é que eu sou mais novo há muitos anos. Então, pelo menos eu sou mais novo há uns 35 anos. Então, vamos lá. Primeiro, jovens, trabalhar duro. Os jovens, os mais novos, têm um vigor que às vezes o mais velho já não tem. Trabalhe duro na obra de Deus e na edificação da vida dos irmãos. Que mais? Motivar os mais velhos. Palavras de ânimo, palavras de exortação, contagiar. É papel do mais novo. Vou dar um exemplo básico. Você que tem filho, domingo à tarde, você não está com vontade nenhuma de ir no Parque das Águas, aí seu filho começa a saltar do seu lado, pai, mãe, quero ir no Parque das Águas, você se contagia e vai. E quando você chega lá, você fala, nossa, foi bom. Isso chama-se motivação. Mãe, vamos para a igreja, pai, quero ir para a igreja. Quantas crianças que não trazem os pais para a igreja? Mais novo, motivar. O que mais que eu coloquei aqui? Veja, respeitar como? Ouvindo e avaliando. E também o principal, que eu acho que é o que o jovem pode fazer, dar novas ideias. E compreender que nem sempre uma ideia nova vai ser aplicada rapidamente, ou vai ser aplicada na sua totalidade. Mas o seu papel é dar uma ideia nova e ter esperança daquela ideia nova ser cumprida. E trabalhar somando para que a ideia seja cumprida. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Nós temos que aprender uns com os outros. Quem é mais velho, quem é mais novo, tem que respeitar, tem que andar unidade. Porque até dentro dos apóstolos, Pedro era muito mais velho que João. Timóteo era um jovem pastor. Provavelmente o primeiro bispo de Éfeso. Jovem de tudo. E Paulo confiava nele. É nosso papel aprender mutuamente. E com certeza a graça de Deus vai nos dar estratégias, sabedorias, e a gente vai caminhar para o alvo, que é cumprir a vontade de Deus. Amém? Amém. Vamos orar?